Trabalhar como coveiro parecia simples. Uma pá, um buraco, silêncio. Mas ninguém te avisa que o silêncio tem voz, que ele sussurra, geme, chama você pelo nome. Na primeira semana enterrei um garoto de 8 anos, caixão pequeno. Silêncio pesado. A mãe tremia, o pai parecia pedra. Quando joguei a primeira pá de terra, o rádio da capela ligou sozinho. Alto, uma música de ninar. Ninguém encostou. O padre estava trancado no escritório. Eu estava sozinho. Na segunda semana, escutei passos entre os túmulos às 3 da manhã. Achei que fosse invasor. Saí com a lanterna. O som parava quando eu andava. Voltava quando eu parava. A luz tremia, meu coração também. Iluminei entre os mausoléus. Nada. Mas quando me virei, uma lápide estava diferente. Torta. Como se alguém tivesse empurrado de dentro para fora. Na terceira semana, vi a sombra de uma mulher andando por entre os jazigos. Longos cabelos, vestido, arrastando. Segui. A cada passo, o cheiro de terra molhada e vela queimada aumentava. Quando alcancei a última curva, ela sumiu. No lugar onde ela estava, encontrei um broche antigo e um túmulo com data de 1923. O nome da falecida, o mesmo nome da minha avó. Nessa época, comecei a anotar tudo, porque se não anotasse, enlouquecia. Luzes que piscavam só quando eu me aproximava. Cruzes viradas, risos de crianças depois. Da meia-noite, um sino que tocava sozinho, sempre às 2h37 da manhã, exato, todo dia, como um aviso. Numa noite de chuva, fui verificar um túmulo novo. O caixão tinha sido enterrado de manhã, mas a terra estava mexida, como se tivesse sido escavada. Iluminei com a lanterna. Parei. A cruz estava cravada dentro do túmulo, como se alguém tivesse tentado enterrar ela junto com o defunto. No cabo da cruz, algo escrito à faca. Não deixem ele sair, te juro. O vento parou na hora. Tentei pedir demissão. O chefe disse: você aguenta, todo coveiro vê coisa, mas só os fracos largam. Então fiquei, um velório à tarde. Um caixão aberto. A moça tinha morrido de forma estranha. Não tinha ferimento, nem causa certa. O corpo estava seco, a pele esticada, a boca entreaberta. Enquanto os parentes choravam, eu juro por tudo, vi um inseto sair de dentro do olho dela. Um besouro preto, e ninguém viu, só eu. Enterrei ela à noite, sozinho. Na madrugada seguinte ouvi batidas na minha janela, 3 vezes, como as batidas da primeira cova. Corri, abri a cortina, nada, mas no vidro tinham 3 marcas, como dedos sujos de terra. As noites viraram tormento. Certa vez ouvi alguém chorando entre os túmulos, um choro fino de criança. Procurei por meia hora, até encontrar um boneco, de pano velho, sentado em cima da lápide do túmulo 19. O nome da criança enterrada ali, desconhecido, sem data, sem família. Na mesma madrugada, o boneco apareceu na porta da minha casa, sem explicação, sem sentido, sem salvação. Chamei uma senhora benzedeira. Ela andou entre os túmulos, jogou sal, rezou. Mas antes de ir embora, disse: tem algo aqui que não está enterrado, está escondido e quer sair, e saiu. Na semana seguinte encontrei um túmulo aberto, mas o caixão ainda estava lá, tampado, intacto, mas do lado de fora tinham pegadas pequenas, como pés descalços de criança, indo e voltando. Sumiam na parede do mausoléu. Comecei a ver vultos até de dia, gente parada entre os túmulos, olhando, sem rosto, só presença. Uma vez vi um deles parado no meu quintal, à luz do poste. Não se mexia, só olhava. Quando me aproximei, ele sumiu. No lugar dele, uma pá, cravada na grama do cemitério. Mas eu não a tinha levado, e ainda assim eu voltava a trabalhar. Enterrava, limpava,
fingindo normalidade enquanto a sanidade escorria junto com o suor. Uma noite, fui cavar uma cova. Nova, ainda nem tinham trazido o corpo, mas já me mandaram abrir o buraco. A terra estava mais dura do que o normal, como se resistisse. No meio da escavação, a pá bateu em algo. Não era pedra, era madeira. Madeira velha, um caixote pequeno. Puxei com as mãos, abri. Dentro não tinha corpo, tinha cabelo, dentes e uma foto queimada de uma mulher com os olhos riscados. Guardei tudo. Fiz o enterro por cima, mas nunca mais dormi direito, porque naquela noite acordei com cabelo na minha boca, cabelo preto, molhado e ninguém além de mim. Estava no quarto. A cada enterro eu sentia a terra mais viva, mais quente, mais pulsante. Como se lá embaixo alguma coisa estivesse acordando. Meus olhos começaram a ver o que não deviam. Minhas mãos a tremer sem motivo. Minha mente já não era mais confiável. Uma noite fria, sem velório, apenas o silêncio e as cigarras, fui regar as plantas perto do muro velho. Quando voltei, todas as cruzes do setor 3 estavam tortas, não caídas, tortas, inclinadas para o mesmo lado, como se estivessem se curvando para algo que eu não via. Pensei que fosse algum vandalismo. Olhei as câmeras, nada. A gravação mostrava apenas o campo vazio, até o momento em que, quadro a quadro, as cruzes se entortavam sozinhas. Sem vento, sem mãos, só entortavam. Depois disso, comecei a sentir cheiro de carne queimada sempre que passava perto do jazigo da família Freitas. Lá, um homem foi enterrado vivo, pelo próprio irmão. A história era antiga, mas real. Disseram que o caixão, quando foi aberto dias depois, estava todo arranhado por dentro. A tampa estufada com os punhos. Desde então, toda madrugada, ouvia arranhões vindos daquela direção. E vozes, fracas, como se estivessem com a boca cheia de terra. Num final de semana, vieram enterrar uma senhora cega. Ela foi sepultada ao entardecer. Fiquei para fechar a cova. Ao terminar, o céu ficou roxo, literalmente. Um tom roxo pesado, doentio, e uma ventania que só atingia a fileira dela. Quando me virei para sair, uma mão segurou meu tornozelo. Era fria, magrela, cheia. De barro, pulei para trás, caí de costas. Mas quando iluminei, só havia o túmulo fechado, sem mãos, sem rastros, mas o barro ainda estava no meu calcanhar. No mês seguinte, perdi 10 quilos. Não comia, não dormia. Eu vivia cercado de mortos e me sentia mais morto do que eles. Fui ao médico, tudo normal, ao psicólogo, tudo estresse acumulado, mas ninguém entendia que o que me perseguia não era da minha cabeça, era da terra. Uma noite, sonhei com um corredor escuro, com fileiras de túmulos de cada lado. Andava descalço e sentia ossos quebrando sob meus pés. No fim do corredor, uma porta. Quando abri, vi a mim mesmo, deitado, dentro de um caixão. E sorrindo, acordei com sangue na boca. Mordi minha própria língua durante o sonho. Mas o gosto não era só de sangue, era de terra. Voltei a trabalhar no dia seguinte. Já não sabia mais o que era real. Durante um enterro simples, percebi que a cova ao lado estava mexida. Tinha sido selada há meses. Abri, não devia, mas abri. Lá, dentro, o caixão estava vazio, exceto por uma carta, amarelada, escrita com sangue seco: não existe descanso aqui, somos todos vigia. E no verso, o meu nome, em letras grandes. Voltei para casa trêmulo. A carta sumiu da minha mochila antes que eu pudesse mostrar a alguém. Evaporou. Comecei a ver vultos dentro da minha casa. E o pior, reconhecer alguns deles. Uma senhora com véu, que enterrei no primeiro mês. Um rapaz jovem, enforcado, olhos saltados, que cavamos há 2 semanas. Uma criança, sempre a mesma, de vestido azul. Ela não me olhava, só apontava.
para o fundo do quintal, onde eu havia enterrado meu cachorro anos antes. Comecei a me perguntar se eu era o coveiro, ou só mais um entre os mortos que não foram embora. Numa madrugada chovia forte, raios cortavam o céu como garras, e eu tive que ir ao cemitério. Um túmulo tinha afundado. Chegando lá, a cena era impossível. O buraco estava aberto e, dentro, havia 3 caixões empilhados. Mas aquela cova só abrigava um morto. Um deles tinha meu nome na tampa. Saí correndo. Vomitei na calçada. Tremia como uma criança com febre. Ao chegar em casa, senti o cheiro de vela derretida. Não tinha vela acesa, mas o chão da sala estava coberto por velas pretas derretidas, formando um círculo. No centro, meu uniforme de trabalho, que eu tinha deixado no armário. Fui à igreja, pedi ajuda. O padre me olhou sério e disse: "Você está enterrando mais do que corpos. Está enterrando coisas que querem sair." Desde então, os enterros mudaram. Mais pesados, mais lentos. Os caixões tremiam. Teve um que chegou fechado, lacrado, proibido de ser aberto. Durante o sepultamento, o caixão começou a rachar. Eu juro, madeira se abrindo, como se algo se esticasse por dentro. O som era de ossos se arrastando. Enterramos, mesmo assim. Mas de noite escutei passos na terra solta e uma respiração que vinha debaixo dos meus pés. Eu já não sabia o que era sonho, medo ou realidade. Mas naquela noite, tudo mudou. Algo me aguardava no cemitério. Era tarde. O vento cortava o silêncio. A lua, uma fenda pálida no céu nublado. Eu estava sozinho, finalizando um enterro, quando ouvi o primeiro sussurro. Não era o vento, nem as folhas. Era um chamado, tênue, feminino, quase um gemido. "Ajuda", sussurrou uma voz que parecia vir da neblina. Olhei ao redor. Nada. Só as lápides frias, o ar pesado e uma presença que eu sentia antes. De ver, então, ela apareceu. Uma mulher branca como a lua, vestida de branco, com cabelos longos e soltos. Olhos fundos, mas brilhando como brasas apagadas. Sua pele translúcida, quase um reflexo da sombra. Ela caminhava entre as sepulturas, leve, sem tocar o chão. Mas o chão molhado ao redor dela começava a congelar. "Por favor", disse, ela olhando direto para mim. "Ajude-me a partir." Eu queria correr, mas meus pés estavam presos na lama, presos a um medo que congelava o sangue. Então notei, ela não tinha reflexo no aço da pá que eu segurava. Não fazia barulho quando seus pés tocavam a terra. E o ar ao redor dela cheirava a flores mortas e enxofre. Ela era um espírito preso. E ela me queria para sempre. Eu morri aqui. Sua voz, agora mais clara, mais desesperada. "Eles me mataram, mas não me enterraram." Eu recuei, sentindo o peso do medo esmagar meu peito. "Quem? Quem te fez isso?" Perguntei, a voz quase falhando. Ela apontou para o túmulo mais velho, coberto de musgo e trepadeiras. Lá dentro estava um caixão vazio. "Olhe." Suas mãos frias tocaram meu rosto e senti um gelo que queimava. Eles nunca me deram paz. Então, ouvi passos, vozes sussurrando em línguas que não entendi. As sombras se moveram rápido, demais. O espírito sumiu, mas seu perfume, um misto de rosas e podridão, ficou. Eu sabia que ela estava presa e que não sairia dali sozinha. Naquela noite, tentei enterrar uma estaca de madeira perto daquele túmulo, mas a estaca quebrei em pedaços, como se uma força invisível a destruísse. Então, as vozes começaram a gritar: "Ela é minha. Ela não vai partir." Olhei para o céu e as nuvens se abriram, revelando olhos negros me encarando. Eu não dormi, não comi, nem falei com ninguém. Eu estava sendo caçado por um espírito que não queria descanso, e nem eu. Na última madrugada, enquanto limpava as lápides, ela apareceu de novo, perto demais. Sua mão tocou meu ombro, fria como a morte, e sua voz sussurrou no meu ouvido: "Você vai ficar aqui comigo."
Eu vi os olhos dela, brilhando como estrelas mortas, me puxando para um abismo de escuridão. Foi a primeira vez que senti meu corpo pesar, como se estivesse sendo sugado para dentro da terra, para nunca mais sair. Fugi, mas sei que ela me seguirá, até que eu me junte a ela, até que eu me torne mais um vigia, enterrado na escuridão, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Essa foi a noite em que entendi que alguns mortos não aceitam o silêncio, e que para alguns vivos a morte já começou, mas o descanso nunca vem.